Agora 5h53, eu quero receber aqui o Coronel Paulo Filho, que é mestre em Ciências Militares, para a gente fazer essa última rodada e entender um pouco das estratégias que estão sendo feitas lá. Coronel, mais uma vez, obrigado por conversar conosco, por nos atender. Várias vezes o senhor já trouxe as suas impressões e análises aqui. E a essa altura, 12 dias depois do início dessa guerra, eu gostaria que o senhor fizesse aí a sua análise sobre as atuações que foram feitas até agora, as estratégias que foram adotadas e aquelas que, por enquanto, estão paralisadas, como a possibilidade de uma entrada do exército israelense por terra ali na faixa norte de Gaza. Bem-vindo. Boa tarde, Evandro. Um prazer falar com você, com o pessoal que está aí no estúdio, com os seus espectadores. Bem, Evandro, desde o início do conflito, 12 dias atrás, então, inicialmente falando do Hamas, Então, o Hamas perpetrou aqueles atos terroristas, com mais de 1.400 mortos, que foram identificados, atos terríveis, procurando chocar a sociedade israelense e a sociedade internacional, buscando chamar atenção, para os seus objetivos, do Hamas, e procurando causar a adesão à sua tese, e isso nós já estamos vendo com várias ameaças terroristas na Europa. Então nós vimos na França aeroportos fechados, o Museu do Louvre foi fechado com ameaça de bomba, Palácio de Versalhes, mortes de suecos na Bélgica. Então, toda vez que há um atentado terrorista desse tipo, há um recrudescimento das atividades terroristas ao longo do mundo. Então, foi por isso que o Hamas fez esses atentados. A reação de Israel foi muito forte, inicialmente com um bombardeio muito intenso da faixa de Gaza. Já são milhares de mísseis e bombas lançadas por aeronaves que atingiram toda a extensão da faixa de Gaza, causando grave prejuízo para o Hamas, para as lideranças do Hamas. Algumas lideranças já foram anunciadas como tendo sido mortas, mas também muito efeito colateral. Esse efeito colateral nós vemos nas imagens, das cidades destruídas, e esse fluxo solicitado por Israel, determinado por Israel, para que as pessoas saiam do norte e vão para o sul, isso para tentar separar quem é militante do Hamas de quem é civil, mas isso não é possível. Nós tivemos esse caso terrível no hospital em Gaza, com várias mortes, centenas de mortes, que Israel alega que não foi Israel, que não foi um míssil seu, o Hamas acusa Israel. Então, ainda vai ter que ser devidamente apurado, para ver de quem é a responsabilidade por esse trágico incidente no hospital. Coronel. Pois não. Eu quero aproveitar um pouquinho, a gente tem mais 2 minutos pela frente, e abrir aqui um espaço para o Luiz Felipe Dávila te fazer uma pergunta, para que a gente possa avançar então. Vai lá, Dávila. Coronel, boa tarde. São 2 perguntas. A primeira, o Financial Times acabou de publicar uma conversa que supostamente entre o presidente Biden e o primeiro-ministro Bibi Netanyahu, e que toca num ponto muito importante. Biden alerta para Israel não cometer os erros que os Estados Unidos cometeram no 11 de setembro. Um sinal claro de que talvez uma invasão de Gaza não contaria sequer com o apoio do maior aliado de Israel, que é os Estados Unidos. Como que o senhor vê essa diplomacia presidencial refreando Israel de uma invasão da faixa de Gaza? E a segunda pergunta é se essa ajuda de mantimentos agora pela fronteira com o Egito vai ajudar finalmente a abrir um corredor humanitário para que haja essa transferência de pessoas da parte da região norte de Gaza para o sul. Dávila, esse temor do presidente Biden é justificável, porque a parte mais fácil, depois do 11 de setembro, foi invadir, por exemplo, o Afeganistão e retirar o Talibã do poder. Isso aconteceu em questão de meses. Só que depois de 20 anos de permanência no Afeganistão, os Estados Unidos saíram daquela forma atabalhoada que nós todos vimos, com pessoas penduradas nas aeronaves, caindo das aeronaves, e o Talibã está de volta exatamente no mesmo lugar. Então, o que eu imagino, se essa conversa realmente houve, o que eu imagino que o presidente Biden está se referindo não é tanto a entrada, ao investimento na faixa de Gaza, mas não cometer o erro da permanência, que os Estados Unidos cometeram.
porque embora seja muito difícil entrar em Gaza, seja uma operação militar muito complexa, uma operação num ambiente urbano, que é uma operação, a mais complexa operação ofensiva que existe é essa, ela não é a mais difícil. A mais difícil é o que fazer depois, né? Quem vai administrar a faixa de Gaza depois que o Hamas sair, se o Hamas sair? Quem vai assumir esse poder? Um grupo guerrilheiro, um grupo terrorista ainda mais radicalizado? Então, esse para mim, é o grande ensinamento que as ações dos Estados Unidos após o 11 de setembro deixam. E a segunda pergunta, a respeito dos corredores humanitários, os corredores humanitários são previstos, né, em todas as normas do direito internacional dos conflitos armados, elas devem existir, mas qual é a grande preocupação, né, de Israel? É que esse apoio não possibilite, não chegue ao Hamas, né, que o Hamas não se utilize desse apoio e que ele não utilize eventuais rotas de escoamento da população para o Egito para se exfiltrar, para sair daquela região. O Hamas ele não usa um princípio básico do direito internacional dos conflitos armados, que é o princípio da distinção. Uhum. É obrigação dos soldados, dos combatentes, se distinguirem da população civil com fardamento, com sinais, né, uma braçadeira, alguma coisa, para que o adversário saiba quem é civil e quem não é, quem é civil e quem é combatente. Como o Hamas propositalmente se mistura a população, porque isso é uma maneira dele se proteger, ele cria essa dificuldade tática e, por isso, Israel é tão relutante em apoiar esse apoio humanitário, que terá que, de qualquer maneira, eu acredito que vai acontecer, porque a pressão internacional é muito forte. A viagem do presidente Biden a Israel, na minha opinião, foi com esse sentido, né? Eu vi que os Estados Unidos anunciaram um grande volume, né, se não me engano, $100 milhões em apoio a essa população da faixa de Gaza, apoio humanitário. Então, se eles vão apoiar com esse volume de dinheiro, certamente porque vai acontecer a operação, né? Agora vamos ver em que termos, né? Nós vemos os estrangeiros até hoje lá e não saíram ainda por causa dessa falta de acordo. Coronel Paulo Filho, que é mestre em Ciências Militares, obrigado pela conversa conosco agora nesse finalzinho aqui de 3 em 1. Espero que a gente tenha outras oportunidades também para trazer novas análises. Um grande abraço. Um abraço, até a próxima.